Um dos temas que a gente sempre aborda por aqui, e é bastante recorrente, Arthur, e cada vez a gente vê mais e mais aqui na nossa fronteira, é a apreensão de valores, né? De dinheiro. A gente vê a PRF, a gente vê essas ações de apreensão de dinheiro escondido nos veículos, entrando e saindo do país. E a gente convidou então para conversar conosco o advogado criminalista, mestre em ciências criminais para PUC, é professor universitário, inclusive, é especialista em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal, o Dr. Rogério Maia Garcia, que faz parte aqui também do escritório da doutora Graciela, nossa parceira aqui. Ele está em linha direta para conversar conosco, nos explicar algumas dúvidas que a gente tem sobre essas apreensões, até do tipo, para onde vai esse dinheiro, né? Como é que funciona toda essa apreensão? Por que a gente vê tanta ação desse tipo? Doutor Rogério em linha direta conosco desde Porto Alegre. Bom dia, doutor Rogério. Muito bom dia, França. Muito prazer estar com vocês nessa manhã. Também um prazer. Uma satisfação enorme o convite recebido para que a gente possa conversar um pouco sobre essa situação que vem acontecendo com cada vez mais frequência na região de Uruguaiana. Especialmente aqui na nossa fronteira, né, doutor? A primeira dúvida que nos vem aqui, a própria audiência já nos questiona aqui, essas apreensões acontecem e esse dinheiro vai para onde, hein, doutor? Bom, essa é uma questão interessante que se coloca, porque, num primeiro momento, quando há apreensão de valores entendidos como irregulares nessa tentativa de cruzar a fronteira, esses valores eles são apreendidos e eles ficam depositados em uma conta à disposição do Poder Judiciário e, em caso de condenação, num futuro processo que venha a ser oferecido pelo Ministério Público Federal contra os autores dessa conduta, ele pode sofrer uma pena de perdimento em favor da União. Entendi. Mas, num primeiro momento, eles ficam depositados em uma conta judicial à disposição do Poder Judiciário. Esperando a comprovação da sua origem. Caso ela não ocorra, perde-se o dinheiro e ele vai para a União, é isso? Vai para a União, exatamente. Entendi. Uma outra dúvida a respeito dessa situação é quanto de dinheiro brasileiro ou estrangeiro, de moeda, o cidadão pode ter em suas posses. Ele pode ter no seu carro, no seu bolso, né, ao trafegar aí pelas BRs, pelas estradas, enfim. Essa é uma questão importante, porque as pessoas, geralmente, elas entendem que haja um limite de posse desses valores, mas, na verdade, a legislação brasileira, ela não proíbe, em absoluto, a posse e tampouco o transporte e a transposição de fronteiras com valores. Sim. O que acontece é que existem normativas da Receita Federal que estabelecem a necessidade de que seja feita uma declaração de bens sempre que o montante a sair do Brasil seja superior ao valor de R$10 mil. Até o valor de R$10 mil não é exigido nenhum ato, nenhuma burocracia para que se possa transpor a fronteira nacional. Mas sempre que esse valor supera o valor de R$10 mil, existe a necessidade da declaração eletrônica de bens de viajantes, que precisa ser apresentado à fiscalização aduaneira. Entendi. De outra forma, a própria legislação brasileira entende que a manutenção de valores fora do Brasil, ela também não é ilícita, desde que ela seja devidamente declarada à Receita Federal. Nesse caso de manutenção de valores, ainda recentemente nós tivemos uma modificação legislativa, agora no ano de 2020, que estabelece a necessidade de declarações de manutenção de valores no exterior, sempre que o montante ele seja superior ao valor de $1 milhão. Então, manter contas fora do Brasil, por si só, não é considerado como um crime. Agora, se houver a ocultação de valores superior a $1 milhão, aí nós podemos ingressar
no âmbito de um ilícito criminal previsto lá na Lei 7.492 de 1986, que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Entendi. E neste dispositivo legal, no artigo 22 da Lei 7.492, nós encontramos previsão para a punição do chamado crime de evasão de divisas, que diz respeito a essa saída de valores do território nacional sem as devidas informações à Receita Federal. Entendi. É porque dá a sensação, assim, quando a gente vê a apreensão, por exemplo, desses valores aqui, no nosso território de fronteira, é que sempre o cidadão que está transportando isso, ele é um criminoso, como se ele estivesse levando drogas, né? A própria imprensa faz esse tipo de divulgação, né? E aí tem que fazer uma meia-culpa aqui, porque o cara está lá levando 20 mil, 30 mil reais, 15 mil reais, de repente é recolhido, não consegue provar a sua origem naquele momento ali, e é exposto como... É tratado como um criminoso. É tratado como um criminoso, né? O que de fato não é bem assim, não é? Não, exatamente. Eu penso assim que, por prudência, seria sempre interessante a pessoa ter consigo alguma comprovação da origem desses valores, sempre que ele supera esse limite estabelecido pela Receita Federal de 10 mil reais. Mas nós sabemos que muitas vezes, tá, são valores de origem absolutamente ilícita, mas que as pessoas, por equívoco, por falta de informação, por vezes não andam acompanhadas também da comprovação de origem desses valores, o que faz com que seja visto pelos órgãos de fiscalização como uma conduta criminosa. Entendi. E o que eventualmente vai se mostrar que não é exatamente assim no curso de uma instrução criminal. Entendi. Bom, isso é um procedimento, então, normal que a polícia faz, o recolhimento desses valores, para depois, então, ser discutido, ser apresentado essas comprovações aí de origem, e ele pode voltar às mãos da pessoa, né, do cidadão. Exatamente. A única forma de haver o chamado perdimento destes bens é com o encerramento de um processo criminal em que essa conduta seja apurada. Tá? Enquanto não houver o que nós denominamos de sentença condenatória transitada em julgado, quer dizer, enquanto não houver uma sentença irrecorrível contra o autor desta conduta, ainda não se declara o chamado perdimento destes bens. É uma situação que eventualmente pode ser revertida no curso de um processo. Agora, essa apreensão, ela é tratada como crime de lavagem de capital, por exemplo? Na verdade, nós temos aqui dois conceitos diferentes. Tá? Nós temos o chamado crime de evasão de divisas, Sim. previsto lá na Lei 7.492, que trata única e exclusivamente da conduta de remessa, né, ou de transporte de valores para além da limitação imposta pela Receita Federal. Quando nós trabalhamos com crime de lavagem de dinheiro, nós trabalhamos com uma situação particularmente distinta. Por quê? Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, é primeiramente necessário a comprovação por parte do Ministério Público Federal de que este dinheiro ele tem uma origem ilícita. Então, quer dizer, antes de mais nada, é preciso demonstrar que a origem deste dinheiro está na prática de um crime. De um crime. Não bastasse isso, nós precisamos cumprir, para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, 3 estágios, que são assim chamados pela doutrina, os estágios do crime de lavagem de dinheiro, que são, num primeiro momento, a ocultação da origem desses valores, num segundo momento, a dissimulação, que é uma tentativa de acobertar esta origem de valores, e num terceiro momento, a chamada fase da integração, que é a tentativa de trazer para a economia formal esses valores que foram ocultados de uma origem ilícita. Então é importante que se diga, nem toda evasão de divisas se configura como um crime de lavagem de dinheiro. Da mesma forma, para a prática da lavagem de dinheiro, não é necessário que exista uma evasão de divisas.
Pode haver uma proximidade entre essas condutas. A evasão de divisas, ela pode ser um crime envolvido na lavagem de dinheiro, mas esse segundo crime da lavagem, ele não necessita, né, da efetiva ocorrência da evasão de divisas. E, por outro lado, quando existe a mera intenção do agente em levar valores para fora do Brasil sem a comunicação aos órgãos de controle, nós podemos estar trabalhando exclusivamente com o crime de evasão e não com o crime de lavagem de dinheiro. Entendi. Quer dizer, então, e por outro lado, o cidadão comum aqui, que numa revista comum, feita por uma autoridade, está em posse ali dele, sei lá, 20, 30, 50 mil reais, isso também não necessariamente é um crime. Pode ser eu estava acompanhando aqui, pode ser uma infração administrativa, é isso? Na verdade, nós vamos ter o entendimento do Ministério Público Federal de que, se houver, num segundo momento, uma comprovação da origem desses valores, nós não vamos estar aqui trabalhando com o crime de evasão de divisas. Sim. Tá? Mas, num primeiro momento, a tentativa de transpor a fronteira com valores em espécie, seja em moeda nacional, seja em moeda estrangeira, que supere este valor de 10 mil reais, que não esteja devidamente declarado nessa declaração eletrônica de bens e valores do viajante, aí, num primeiro momento, essa conduta vai ser considerada como um crime de evasão de divisas. Mas no território nacional, transitando dentro do território nacional aqui? Enquanto não houver a tentativa de transposição da fronteira, nós ainda não estamos trabalhando com o crime de evasão de divisas. Perfeito, perfeito. Porque a conduta, ela diz justamente respeito a essa tentativa de levar para fora do território nacional, sim, seja por meio de vamos chamar, de um sistema bancário paralelo, as chamadas operações de dólar-cabo, sim, ou a própria conduta de transportar consigo esses valores, pode eventualmente se configurar como crime de evasão. Interessante, né? Um pouco mais dessa leitura desse tipo de crime ou de irregularidade ou fim de situação que a gente acompanha regularmente aqui. Quase, né? Que mensalmente, sempre tem. Nós temos sempre essas informações aqui, especialmente na nossa área, fronteira, né? É característica aqui desse tipo de região, doutor? Ou isso acontece em todo o território? Na verdade, o crime de evasão de divisas, a gente poderia dizer que ele acontece em todo o território nacional. Agora, na forma desta transposição de valores, né, pela própria proximidade na nossa fronteira terrestre, acaba sendo uma conduta bastante comum de se verificar. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente vem acompanhando isso já há bastante tempo, e nós percebemos que a maior incidência desses crimes se dá justamente naquelas cidades onde nós temos uma fronteira muito próxima, né, em que o acesso ao sistema bancário de um país estrangeiro, ele é, por assim dizer, facilitado. Então, cidades como Uruguaiana, Santana do Livramento e até mesmo no Chuí, são lugares onde nós verificamos uma grande incidência da configuração desse crime de evasão de divisas. E eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte sobre uma outra situação. E quando esse dinheiro estiver escondido em compartimentos dentro de veículos, por exemplo, numa vistoria ali de rotina, numa revista de rotina, lá está escondido em compartimentos que normalmente não são usados para levar nenhum tipo de objeto, está lá um montante lá. Isso pode ser considerado crime? Bom, a perspectiva da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, claro, nós sabemos que a pessoa pode praticar um comportamento desses com um objetivo não de esconder das autoridades esses valores, mas até por uma própria segurança em relação ao transporte desses valores. Agora, se eventualmente em uma vistoria de rotina se localiza esse dinheiro e haja um questionamento a respeito da origem desses valores, se não for possível, naquele primeiro momento, uma demonstração da origem lícita desses valores, isso poderá ensejar, a depender das circunstâncias do caso concreto, o oferecimento de uma denúncia por parte do Ministério Público Federal
a depender das circunstâncias, ou pelo crime de evasão de divisas, ou pelo crime de lavagem de dinheiro. Entendi. Claro, né? Ficou muito claro. Obrigado por nos atender nessa manhã aqui de terça-feira, Dr. Rogério Maia Garcia, prontamente, né, se disponibilizou a conversar sobre esse assunto que é tão recorrente para a gente aqui, doutor, e traz esclarecimentos aqui. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço pelo convite e me coloco à inteira disposição do público e de vocês para um segundo momento, claro, se acharem que pode ser interessante, nós podemos dar continuidade a essa conversa, porque eu acredito que realmente haja um problema no que diz respeito à informação ao cidadão, que muitas vezes se vê privado de conhecer os limites da atuação que é considerado lícita dentro do ordenamento brasileiro. Perfeito. Então, realmente acho uma questão muito importante que a gente possa divulgar e levar ao conhecimento do maior número de pessoas possível aquilo que é entendido como lícito e diferenciar daqueles comportamentos que possam ser, enfim, considerados como ilícitos pelos órgãos de controle. Muito bem, mais uma vez, doutor Rogério Maia Garcia, Porto Alegre, né? Exatamente, eu tenho um escritório aqui em Porto Alegre, mas tenho uma relação muito boa com a cidade de Uruguaiana, frequento seguidamente a cidade de Uruguaiana e é sempre um prazer muito grande poder conversar com vocês. E essa parceria também com o escritório da doutora Graciela Figueiredo, né? Exatamente, é uma amiga de longa data e nós viemos trabalhando juntos já há algum tempo e me serve também, me ajuda muito como um suporte físico e intelectual na cidade de Uruguaiana. A equipe da doutora Graciela nos recebe sempre de braços abertos e é uma satisfação muito grande cada vez que eu retorno à cidade. Doutor Rogério, mais uma vez obrigado, viu? Um bom dia para o senhor, bom trabalho. Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês e um bom dia. Um bom dia.